Bom, então vamos começar aqui, da esquerda para a direita, pode ser assim? Pode ser. Tá. Caso se alguém achar que lhe diz respeito à pergunta, faça isso. Então, vamos aqui. Para você, quais são as principais tendências no mercado de ciberseguro no Brasil e como ela vem evoluindo nos últimos anos? Legal. Bom, primeiramente, obrigado a todos pela presença. É muito importante para a gente, para a Orens, para a Zurich, para a IG, estar fazendo um evento desse porte, com tantas pessoas importantes aí no mundo corporativo e principalmente na questão de cibersegurança. E eu fico muito feliz em ter sido convidado para participar do evento como painelista. Sobre as tendências do mercado, eu até fiz uma colinha aqui, porque eu acho que é importante falar de números, né? Eu fiz um levantamento aqui dos últimos 5 anos das estatísticas da SUSEP, que eu acho que demonstra bastante a tendência do mercado de cyber e o crescimento exponencial que está tendo. Em 2019, para vocês terem uma ideia, o mercado todo de cyber no Brasil fazia 21 milhões de prêmio. No ano passado, já foram 205 milhões. Então, é um aumento de 10 vezes em 5 anos. Trabalho muito deles aqui. E nós também, como corretores. E eu também me chamou bastante atenção, nos anos de 2020 e 2021, teve, junto com o crescimento do mercado e do prêmio, veio também um crescimento também forte de sinistros. Sinistralidade de 2020 bateu 100%, em 2021, 90%. Já em 2022, já dá para perceber que teve um controle maior da sinistralidade e ano passado já a sinistralidade foi bem controlada e ficou em 13%. Então, isso mostra que o mercado de cyber no Brasil ele vem crescendo e vem cada vez mais se profissionalizando. As empresas vêm se preocupando mais em se proteger. E isso faz com que o mercado cresça e se desenvolva. É importante também falar o princípio dos seguros, né? A questão da mutualidade. Quanto mais empresas contratam seguros, as seguradoras têm mais porte, mais capacidade para oferecer e ao mesmo tempo, a tendência do preço dos seguros é cair. Quanto mais empresas têm o seguro, o preço tende a cair. E, para vocês terem uma noção da comparação, também eu fiz um levantamento da comparação do mercado brasileiro, que ano passado fechou com 200 milhões de reais de prêmio. O mercado norte-americano fechou com 10 bi de dólares de prêmio de cyber. Então, ainda a gente tem muito para crescer e tem muito para desenvolver esse mercado aqui no Brasil. Obrigada, Francisco. É bom sempre trazer os números que a gente vê como é que vai funcionando, né? A ano que passa está surpreendente. Ô, Vitor, me diz uma coisa. Como é que as seguradoras estão se adaptando para atender às demandas específicas do cenário brasileiro em termos de cyber? E, assim, especificamente até com essa questão hoje do trabalho híbrido, né? Que mudou muito a realidade de você ter ali uma proteção dentro do mesmo lugar, né? Fala um pouquinho para a gente. Excelente, Márcia. Obrigado pela pergunta, obrigado a Orens pelo convite, reiterar o que todo mundo disse, né? Um prazer estar com todos aqui, falando desse assunto que Francisco começou a pincelar um pouco da nossa história, né? Eu sou o Vitor Perego, da IG. Eu entrei nesse mercado de seguro de cyber em 2018, né? Então, num momento ali que meio que o mercado começou a existir, né? O produto foi criado no Brasil, trazido para o Brasil em 2014, mas de 14 a 18 tinha pouco negócio, muito pouca empresa que contratava. Como o Francisco narrou aqui para a gente, o mercado ainda tem muito a crescer, mas já é um mercado que existe, já é um mercado que tem sinistro, já é um mercado que tem muita dinâmica. E no painel anterior, a gente pôde ter um pouco da visão da complexidade do risco. Especificamente sobre o que a Márcia perguntou, principalmente citando a questão do trabalho híbrido, né, as dificuldades, né, que o risco cibernético coloca para o mercado segurador, eu vejo que
a questão principalmente do trabalho híbrido, né, ela está muito ligada ao boom de sinistralidade que o Francisco narrou aqui nos anos 2020, ali, na época da pandemia, porque muitas empresas não estavam, de fato, preparadas para migrar para o trabalho remoto de uma forma segura. Então, a adoção desse modelo de trabalho de uma forma apressada, né, dada a urgência do momento, fez com que as empresas gerassem uma série de vulnerabilidades, gerassem uma série de portas abertas para que possibilitaram que os sinistros ocorressem, né, que as invasões ocorressem de uma forma mais fácil, eu diria, do ponto de vista do atacante. Então, à medida que isso foi melhorando, né, com a maior diligência das próprias áreas de subscrição, né, de aprendizado do que está acontecendo, né, com essa dinâmica de sinistro que mudou, os riscos que estão sendo explorados e tudo mais, a sinistralidade também foi caindo e foi se comportando um pouco melhor, como que a gente tem visto hoje no mercado atual. Então, assim, o que a gente tem observado é que cada vez mais a seguradora e o próprio corretor depende de especialistas de segurança da informação para identificar corretamente o risco, ter as conversas complexas que a gente tem que ter antes da contratação do seguro, né? A gente viu durante o último painel, de novo pegando o gancho do pessoal, né, que foi excelente, a complexidade que é o risco, né? Então, muita coisa permeia o risco cibernético. Então, a gente dificilmente vai ter toda a informação necessária apenas no preenchimento de um formulário. Então, parte da jornada, né, que é meio que a proposta do evento hoje, gente, trocar ideia, é colocar o engenheiro de risco da seguradora para conversar com a área de tecnologia e a área de segurança do segurado. E antes a gente tinha muito, lá, né, em 2018, que nem eu estava falando, quando a gente começou a trabalhar mais forte o produto, muito da comunidade de segurança da informação via o seguro como uma certa resistência. Pô, a empresa vai contratar seguro porque não confia no meu trabalho, de repente, sabe? Isso tem mudado. Então, quando principalmente o CISO, né, a figura do executivo de segurança, ele percebe no corretor, na seguradora que ele está escolhendo, que esses profissionais realmente conhecem a dinâmica de risco que ele tem dentro de casa e falam, né, sobre o assunto com profissionalismo, com profundidade, ele se sente seguro em, de fato, ir para o mercado e contratar o seguro, porque ele realmente consegue confiança, né, na relação ali com essas empresas que estão fornecendo a solução. Então, é meio por aí essa conversa, Márcia. É bem interessante o que você falou, porque eu, por exemplo, já fui invadida por um roteador do prestador de serviço na minha casa. Tive que mudar todas as senhas, trocar tudo. Então, essa questão do trabalho livre, realmente, né, veio a pandemia, mas depois não se pensou, né, nessas outras possibilidades que surgiram. Obviamente, são novos negócios, né, novas realidades que vinham pela frente. Então, muito interessante você trouxe aí, Vitor, porque tudo é uma adaptação, né, e com tecnologia não tem marcha lenta, só TGV. Bom, a próxima pergunta será para Ellen. Ellen, quais os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras ao buscar cobertura de seguro cibernético e como elas podem ser superadas? Esses desafios podem ser superados. Vamos lá. Acho que esse é um pouco do nosso dia a dia, né, Vitor? A gente está ali do outro lado da mesa, às vezes, né? Eu fico imaginando que vocês, clientes, pensam que a gente pensa quando eu avalio o risco de vocês. Eu até falei isso para a Márcia. Eu falei, será que o pessoal não tem essa curiosidade de querer saber o que a gente avalia, né? E o desafio, principalmente, o Francisco trouxe o crescimento de mercado, e desde lá do começo era muito difícil falar de seguro cyber, porque as pessoas não conheciam. Já existe uma resistência cultural com seguros no Brasil, e a gente acha que só vai acontecer com a gente se aconteceu com o vizinho, e tem várias coisas assim. E também existia um momento que o mercado de segurança também estava
ganhando tração de maturidade, das pessoas contratando e falando mais de governança sobre isso. E o seguro no Brasil estava crescendo ao mesmo tempo, estava nascendo ali ao mesmo tempo que o mercado de segurança ainda estava adquirindo maturidade, né? Então, desde lá do começo, o nosso primeiro desafio foi contar para vocês que existia o seguro, que as coberturas realmente se encaixariam no dia a dia dos riscos que qualquer gestor de risco cibernético dentro de uma empresa enfrenta. E a partir disso, era a gente ganhar a confiança de vocês também, para vocês poderem compartilharem com as seguradoras o que vocês estão fazendo, as forças e fraquezas na jornada de segurança da informação dentro da empresa. Por quê, né? Porque a seguradora é aquela que vai te ajudar, e a dificuldade do Brasil em entender a seguradora, às vezes, como um parceiro nesse momento, né? Eu falo, olha, vocês têm que tratar a gente como vocês tratam todos os parceiros de segurança da informação. Porque, para alguns deles, vocês têm que abrir as vulnerabilidades de vocês. Falar, olha, meu problema, nesse momento, está sendo treinar pessoal. O pessoal está muito resistente aqui à awareness, né? E a gente também é importante saber os gaps que vocês têm naquele momento. Por quê? Porque é ali que o seguro vai atacar, né? E eu também, como subscritor, quero ter a segurança de que o gestor de risco, hora que tocar o telefone dele for um incidente, ele vai procurar no primeiro lugar onde mais preocupa ele. Então, isso é uma segurança que a gente tem quando a gente conversa com vocês, né? Então, o primeiro desafio foi essa questão de criar esse relacionamento, eu acho, entre a gente. E eu acho que isso foi superado, né? Os números de mercado já mostram que vocês entenderam que a gente oferece mais uma solução de segurança cibernética, né? Uma solução complementar a todo o trabalho que vocês fazem. E porque vocês fazem um trabalho bem feito, a gente, né, como tomador de risco, pode tomar o risco de vocês, né? Afinal, a gente também tem muita responsabilidade com a perenidade desse mercado, para a gente poder pagar sinistro sempre, né? Para o mercado não fechar por uma alta sinistralidade, com os nossos acionistas, com o mútuo, né? Porque, né, vocês entram numa seguradora, a gente tem uma gama de segurados, né? E foi isso. Então, assim, alguns dos primeiros desafios foram esses. Depois, esses desafios foram evoluindo. A gente foi tomando risco, apesar de certos gaps, e conversando com os clientes e acordando com os clientes melhorias. Eu falava, beleza, a gente sabe que aqui não está perfeito, a gente vai tomar o risco com tais coberturas, às vezes sublimites, mas no ano que vem precisa estar melhor. Porque, como o risco é um risco muito mutável, né, as tecnologias, a gente ouviu no painel anterior que as tecnologias mudam, né, que os criminosos estão investindo todo o tempo em novas tecnologias, e a gente, como empresa, está ficando para trás. E, às vezes, não está percebendo que esse risco está batendo na nossa porta. Então, como muda sempre, a gente também precisa atender a evolução de vocês. E um subscritor defende um risco dentro da seguradora. O nosso trabalho é escrever uma defesa do risco de vocês. Então, assim, né, Vitor? É engraçado. A gente escreve páginas e páginas de por que vale a pena ofertar uma capacidade de seguro para vocês. E o porquê vale a pena, eu preciso muito da ajuda de vocês para me contar o porquê vale a pena. O que eu estou fazendo. E, às vezes, assim, olha, eu não fiz isso ainda porque minha empresa é grande, eu tenho que parar uma operação por vez para implementar uma ferramenta e assim vai. Então, toda essa transparência ajuda a gente a defender esse risco. E quanto mais informação, mais a seguradora vai criando esse relacionamento com vocês, vocês vão tendo mais facilidade de acessar coberturas, de acessar limites, de pedir coisas diferentes. Não necessariamente tudo a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai ter sempre uma conversa franca e aberta sobre até onde a gente pode chegar e até onde a gente consegue atender, talvez, essa necessidade de vocês. Excelente, Ellie. Eu acho que existe um mito, né, de que tem muita gente que pensa que a seguradora não pode saber que existe falhas ou fragilidade na empresa. Não é bem assim. Eu acho que quanto mais
for uma conversa aberta, maior a possibilidade da seguradora entender e até ajudar, né, nessas fragilidades. Então, não passar informação, como às vezes eu escuto ainda dos colegas, eu defendo muito o lado do comprador, né, mas eu escuto isso e eu combato. Não é bem assim, gente. Tem que entender a corretora, a seguradora, como aliados, né, ou seja, que vão estudar o nosso risco, não vão nos ajudar a melhorar o processo. E aí, partindo dessa premissa que você trouxe aí, Ellen, eu vou perguntar agora para o Igor, né, Igor César, principalmente que você é um head de TI, né? Como é que você vê hoje, Igor, as questões das políticas regulatórias na condição de impactar o desenvolvimento do mercado do seguro cyber no Brasil? Obrigado pelo convite da Orens e de Ronaldo. A gente tem muito trabalho aí na área de segurança em conjunto. E falando aqui do lado de uma empresa, né, que está como buscar tomar esse seguro, eu vejo que tem uma evolução muito significativa e é engraçado você ter comentado a data de 2018, porque em 2018 eu estava em outra empresa que tinha um controlador estrangeiro e, por exigência dele, a gente teve que contratar um seguro cyber. E agora, no ano passado, eu participei de novo desse processo aqui de avaliação de seguro e como mudou a própria seguradora, a postura de ser muito mais tanto colaborativa quanto especialista. Então, eu comparo o formulário de preenchimento do risco de 2018, era um formulário relativamente simples, não tinham tantas perguntas e, ok, você não tinha, talvez, tanta preocupação em estar demonstrando a evidência. E o seguro foi contratado. Quando eu fui preencher de novo esse formulário, agora, no ano passado, né, 5 anos depois, é uma outra evolução, né? E é interessante, porque, ao mesmo tempo que você comentou de a gente querer esconder informação, no nosso lado foi até o contrário. A gente ficou com medo, assim, não, a gente está bom nisso daqui, mas vamos responder que não está, porque tem uma vírgula aqui, que vai que cai justamente nessa vírgula, eu prefiro ser mais conservador. E é onde eu vi essa mudança da postura e, principalmente, da especialização das seguradoras na condução. Então, uma coisa é você preencher um formulário que tem perguntas lá relativamente objetivas e quantitativas e que você vai estar respondendo. Eu acho que aqui é melhor a gente dizer que não tem, porque tem essa vírgula aqui que a gente não cobre. Eu cubro 90%, mas 10% eu não cubro, vou falar que eu não cubro. E aí, a postura da seguradora de ter o pós, né? Então, vamos ler o questionário juntos, ver suas respostas e deixa eu entender por que você respondeu isso. E como isso muda a questão da nota e da avaliação, né? Eu acho que fica uma postura muito consultiva, né? A gente vê muito essa visão de uma postura consultiva, até para trazer o tema aqui do nome aqui do nosso encontro, que é uma jornada, né? É praticamente impossível para qualquer empresa do dia para a noite estar totalmente seguro aí na parte de cybercrime, né? Você sempre vai estar com alguma exposição, mas é uma jornada que você tem que ir cumprindo e que vão ter os itens que você tem que priorizar, que provavelmente, às vezes, não exigem nem tanto investimento, como tem itens que vão exigir investimento, mas é aquilo, é uma jornada. E como isso ajuda, e que eu acho que aí é a visão que a seguradora mudou muito, que é como aquele item ali que você tem a melhorar pode impactar na redução do valor da sua apólice. E mais do que, eu acho, reduzir o valor da apólice é justamente reduzir o seu risco, né? Ninguém quer acionar o seguro, né? Eu não quero acionar. É para ali para te dar uma segurança. Então, é legal ter essa visão de jornada, porque você está vendo ali, ó, eu estou bem até aqui, mas eu tenho esses pontos para melhorar, e numa reavaliação, isso daí vai me ajudar, não só na minha postura de segurança, como na própria questão aí do prêmio, né? Sim, e até falando em impactos regulatórios, como é que fica aquela empresa que trata do seu risco, mitiga e tem até o seguro, diferente da que não faz?
para quem vai avaliar. Como é que é isso? Eu acho que é uma visão que é bem interessante, porque a gente falando aqui da OSC, que é uma empresa que presta serviços de engenharia para outras empresas, essa postura de preocupação com segurança da informação, ela está acontecendo do lado do cliente. Então, em contratos, em licitações que a gente participa, talvez já deve ter aí uns 2 ou 3 anos, que tem a preocupação do cliente de como está a minha postura de segurança. Então, eu vou construir para ele uma ponte, né? Ele não quer saber, ele está confiante que a parte de engenharia eu faço bem, mas ele quer saber, e seu sistema? Como é que está a sua parte de segurança? Você, se sofrer um ataque, você consegue ser resiliente o suficiente para conseguir construir a ponte que eu te contratei? Então, isso aí é uma visão que é bem significativa, porque quando você mostra para o mercado que você tem o seguro, eu acho que, além de mostrar que você está se preocupando com a parte de segurança, mostra que você está se preocupando também do lado do cliente. Ó, eu estou coberto, tá? Fica tranquilo que eu estou tranquilo. Aqui. Eu acho que é o recado principal aí. Né? Talvez aí começa a fazer a diferença até na seleção de quem você vai contratar. Né? Vou contratar uma empresa. Tenho aqui 3 empresas para olhar. Essa aqui tem seguro cibernético. O serviço que ela me fornece está diretamente ligado à tecnologia. Então, eu sei que, se ela sofrer algum ataque, ela provavelmente está mais preparada do que talvez outra que não tenha ainda. Uma seleção natural de risco, né? Olha lá, Ellen, então uma pergunta para você, olha só. Qual o índice de rejeição de seguro para clientes? Vamos lá. Acho que essa é uma pergunta interessante, né? Acho que eu tenho até uma boa notícia, né? Se eu falasse no fim de 2022, início de 2023, eu podia seguramente falar que a cada 10 pedidos de cotação que a gente recebia, uns 6, assim, a gente declinava. Por a maioria das vezes, simplesmente bater o olho no questionário, que não é um questionário pequeno, tá? É um questionário grande, quase sempre baseado, né? Pelo menos os nossos, né, Vitor? São baseados num framework reconhecido de mercado, de bater o olho no questionário e saber que aquela empresa não tinha o mínimo para a gente aprofundar nessa conversa e entender os detalhes. Então, mas eu já vejo uma mudança muito grande ali a partir do segundo semestre de 23 e agora no início de 24. A gente tem visto as empresas um pouco mais preparadas e mais respaldadas também, né? Eu acho que esse aprendizado que eu contei ali na outra parte que o mercado segurador teve, que vocês também tiveram, que os corretores também tiveram, e apoiar vocês em... Beleza, eu já consigo identificar o corretor, né? Orens faz isso muito bem. Conseguir identificar quais já são os gaps, trabalhar isso antes para tornar o risco segurável, né? Então, já compartilhar as dicas, as nossas experiências de mercado, fazer um compartilhamento também do que a gente entende de setores parecidos, de estudo de benchmarking, para mostrar para vocês o que a seguradora vai querer. Então, o pacote de cotação, de pedido de submissão, ele veio mais rico. E isso acho que melhorou muito no ano passado. Eu sei que a gente fez muito evento de educação, a gente falou disso muito no jornal. A BGR ajudou a gente muito falando sobre isso. Então, todas as oportunidades que todo mundo que trabalha com cyber, né, desde professores universitários até o próprio mercado de segurança da informação começou a ficar curioso sobre isso, e o pacote de informação foi melhorando. E a gente também foi muito transparente no que a gente queria ouvir, né, no que a gente queria ver que vocês têm implementado ali naquelas empresas. Então, eu acho que a boa notícia é que a gente tem cotado muito mais, tem apresentado muito mais cotações, mesmo que, às vezes, ainda um pouco mais restritas, mas a gente tem conseguido evoluir com essas cotações mais ao longo desses anos, e é muito um trabalho em conjunto aí de todas as partes envolvidas.
Boa. Posso Pode? comentar também, Deve. Márcia? Eu ia Que é o tema que perguntar vale se para nós você- dois. Mas, de todo modo, tudo que a Ellen falou, eu assino embaixo. E ainda tem, no caso da IG, né, a gente tem cerca de 40% das demandas que chegam são declinadas. Disso, eu diria que dessas declinadas, a maior parte é por questão técnica. Às vezes são por outras questões, né? Então, a duplicidade de corretor, um corretor chegou antes e tudo mais. Por questão técnica, eu diria que uns 20% do total, do total de submissões completo, tá? Não do universo de declínios. E falando sobre os questionários, né? O Igor comentou, né, que lá atrás, quando eu entrei no mercado também em 2018, e eu vim de uma empresa que fazia consultoria de risco cibernético, né? Então, quando eu cheguei na área de subscrição na IG, foi um pouco assim, de curiosidade, né, de como que os caras avaliam o risco, né? Como que a seguradora avalia o risco para decidir se a gente quer ou não fazer negócio. E aí eu me deparei com esse mesmo questionário que o Igor falou. E para quem é da área, de uma certa forma, eu imaginando, né, analisando o questionário desse sentido, uma coisa que ele vai pensar é, poxa, a seguradora está me fazendo pergunta de menos e pouco relevantes para a realidade do risco. Então, aquilo que eu falei antes, né, que ele perde um pouco da confiança no mercado, vem um pouco daí. E eu gosto de dizer, né, nas apresentações que, poxa, o executivo de segurança, o trabalho dele é ser um cara cético, né? E desconfiado muitas vezes. Então, assim, ele precisa ganhar confiança. E se nessa primeira observação ele já tiver uma impressão negativa, do sentido de, poxa, o mercado não sabe o que eles estão segurando, porque se eles estão me perguntando perguntas tão básicas, eles não sabem de fato o que eles estão assegurando. Então, ao passo que em outras linhas, às vezes o cliente ele quer uma simplicidade maior, muitas vezes um stakeholder importantíssimo nosso, que é o CISO, ele vai querer realmente, ele vai ganhar confiança com base naquela completude de informação que está sendo requisitada, né? Então, é um pouco diferente no cyber também nessa linha. Isso que eu queria lembrar de comentar. Eu acho que foi muito evolução, né? De novo, né? Se for comparar o formulário que eu preenchi ano passado para o formulário de 2018, talvez 5 vezes maior o formulário atual. Né? Então, eram perguntas muito simples e, óbvio, cuidando de uma visão de segurança bem ampla. Óbvio que se você já pega alguma coisa ali, o problema está bem sério, né? Mas eram itens que, assim, eram meio triviais, né? Realmente, na época, a contratação de seguro, ela foi bem rápida e seguiu bem diligente, né? Agora, quando a gente foi fazer essa pesquisa, a gente teve que montar várias sessões de reunião. Peraí, chama esse especialista desse tema para só responder essa sessão. Agora chama outros aqui para responder essa. E aí foram, talvez, dias respondendo. E depois, quando a gente teve o retorno das seguradoras, foram mais outras sessões. Ó, vamos entender por que você respondeu aqui que não atende. Ó, foi por causa disso. Não, então, você não falou que atende aqui? Então, ó, isso aqui cobre isso daqui na nossa visão de risco, né? Ok. Porque, de novo, né, na nossa visão aqui, a gente foi super conservador na resposta, né? A preocupação e se eu tiver o risco ativado e eu não for coberto porque aquilo ali estava negativo, né? É isso aí, pensamento exato. Eu até vou... Eu ia só pegar um gancho, que eu acho que isso é super importante, Fala. né? O que o Igor levantou, Isso. né? Eu não tenho certeza aqui, né? Às vezes eu tenho uma pergunta muito sim ou não, né? Ali nos questionários. Nada impede da gente, né? Vou denunciar a minha idade, pegar uma folha de papel ao maço e colocar um comentário do lado, né? Aumentar ali a parte e comentar olha, eu quero, corretor, que essa pergunta seja explicada dessa forma para a seguradora, né? Isso é muito bom, isso faz a gente perceber quanto interessado no próprio risco de vocês estão. Então, a seguradora, às vezes, ela faz uma pergunta sim ou não, as perguntas, às vezes, são mais generalistas, porque a gente olha para todas as indústrias da pequena empresa à gigante empresa. Então é muito importante dizer isso para vocês também. Quando vocês querem contar alguma coisa para a gente, contem.
né? Tragam a informação, expliquem a informação, peçam um call. Eu não quero simplesmente preencher isso aqui, eu quero explicar isso aqui. Todos nós, a gente tem toda uma estrutura para entender isso, então faz muito parte. Claro, é uma via de mão dupla. Você quer falar alguma coisa, Francisco? Eu só ia complementar que, além de tudo isso que foi falado, a questão do setor da empresa, né? Eu até perguntei para a Ellen que no painel anterior comentaram sobre as empresas de aposta. Eu até perguntei para ela se vocês têm aceitação para empresa de aposta, porque realmente são empresas novas que movimentam muito dinheiro, tem muitos dados pessoais dos apostadores, das pessoas, dados bancários e tudo mais. Então, aí eu acho que também influi a questão do setor da empresa e o tipo de impacto que um cyberataque pode ter no dia a dia da empresa, também influi na negativa ou não, né? Teve uma pergunta subsequente ali para você, e aí eu queria perguntar até para os três aqui que lidam mais na linha de frente, os motivos de rejeição. Poxa, é muito amplo, tá? Mas vamos lá. Vou tentar citar alguns, os que eu lembro aqui mais de cabeça, né? Assim, eu acho que tinha no começo muitas coisas básicas de adaptação de LGPD. Né? A gente batia o olho ali e via que a empresa gigante na casa, acima de R$500 mil de faturamento de reais, não tinha um DPO, ou não tinha uma política de proteção de dados, não tinha uma política de segurança da informação. Então, a gente olhava para isso, assim, são as primeiras perguntas do questionário. Né? Se não tem nem isso, a gente acha melhor focar em outro lugar. E aí a gente foi também foi uma demanda que vocês, clientes, olha, eu quero saber o porquê, né? Então, a gente começou a informar o porquê que a gente estava declinando aquele risco. Eu também acho que foi um motivo pelo qual o pacote de informações foi melhorando também ao longo do tempo. Hoje, eu posso citar que algumas coisas são muito relevantes, tá? Eu não acho que necessariamente são motivos de declínio, mas olhar para a governança, para as políticas, nem sempre as ferramentas são fáceis, né? Envolvem dinheiro, envolve convencer um monte de gente, às vezes parar operações de manufatura. Assim, questões de governança, quanto a gente vê que uma alta gestão comprou a ideia e patrocina assuntos de cibersegurança dentro da empresa, apoia vocês, gestores, com pouco dinheiro ou muito dinheiro, fazerem o melhor que vocês podem para proteger o principal, esse é o risco que a gente quer. Então, se temos falhas graves em coisas simples de governança, muito provavelmente você vai receber uma negativa de sinistro. E, além disso, a gente vai olhar para outros ferramentais, né? Para questões de segregação, de criptografia. Né? E aí eu estou sendo muito generalista, porque assim, eu não posso falar disso num setor muito de serviços. Quando a gente vai olhar a indústria, a gente vê muito a parte de TO, né? E agora é o trend, né, ali do cyber, a gente fala muito com os nossos globais sobre isso. Como é que a gente está falando? Também teve uma época aí que o pessoal estava louco do cloud, né? Mas eu acho que vai por aí, assim. Que é isso que eu posso... A criptografia também, eu acho que seria exato. Eu diria que para cada setor, né, no aspecto técnico, né, da rejeição, para cada setor, certos controles vão ser mais relevantes. Né? Então, como a Ellen falou, a segregação da rede de automação de uma indústria. É muito importante que ela esteja segregada do ambiente corporativo, do ambiente de usuários, por exemplo. Então, se numa indústria não existe um controle que faça isso, provavelmente já é um fator, não sozinho talvez não seja um fator de declínio, dependendo do tamanho do negócio que a gente está falando, dependendo de outras características do risco. Mas já é muito relevante, é um ponto negativo muito relevante, vamos colocar assim. Empresa de serviço que tem pessoas trabalhando remotamente, na função híbrida que a gente estava falando, e não tem um duplo fator de autenticação, por exemplo, processo remoto. Poxa, é um negócio básico hoje. Então, já é um ponto muito negativo que vai influenciar na negativa, muito provavelmente. E assim por diante.
Bom, eu colocaria também o trabalho do corretor, né, nesse papel, a forma como explicar para os clientes o porquê daquela informação, qualificar a gestão de risco. Eu acho que, no nosso caso aqui na Orens, foi um golaço trazer o Ronaldo para as discussões nas colocações e nas contratações de seguros. Ele dá um suporte gigante. Eu fiz minha primeira apólice de cyber em 2019, bem ainda também no começo, e também era um questionário mais simples e tal, mas o meu primeiro risk assessment que eu acompanhei parecia literalmente que estavam falando outra língua, eu não estava entendendo nada. Então, com o tempo eu fui aprendendo, fui participando desses risk assessments e tal, mas você ter um especialista dando suporte a nós como corretores, no levantamento das informações, fazendo um trabalho de gestão de risco e apontamento das principais deficiências antes de buscar a colocação do seguro, faz toda a diferença. Hoje, dificilmente a gente, pelo menos dos seguros que eu cuido, dificilmente a gente tem negativas, né? A gente tem tido até, aqui está a IG e a Zurich, que são 70% do market share de cyber no Brasil, e são os drivers do mercado, eles que praticamente têm a capacidade de mercado cyber no Brasil, e a gente vem trabalhando muito bem junto. É bem interessante. Aí acho que um ponto ligou ao outro. Uma coisa que às vezes o pessoal aqui na plateia pode não conhecer, eu quando fui estudar sobre o assunto, eu via lá TI, TO e TA, né? Tecnologia da informação, da operação, da automação, né? Então, até entender o que era cada coisa não foi tão fácil, né? A mesma coisa que falar a sua empresa é OEC. Como é que é OEC? Odebrecht Engenharia e Construção. Pronto. Então, todo mundo sabia disso? Não. Pronto, agora já sabe. A gente tem essa coisa de, né, de reduzir e passa... sopa de letrinha, passa desapercebido. Não, e foi um desafio para a gente, que era do mercado segurador, também aprender a linguagem de vocês, tá? Tipo assim, ganhamos cabelos bem brancos na época. Exatamente. Vamos aí mais uma pergunta, ainda temos 10 minutinhos ali, vamos aproveitar bastante aqui vocês. Aí, agora vai ser para quem quiser responder, vamos lá. Quais são os principais fatores, isso é mais para a seguradora, que as seguradoras, mas pode ser para o corretor também, que as seguradoras consideram ao precificar as apólices seguros cibernéticos no contexto brasileiro? Posso começar, Paladino? Deve. Eu diria que a precificação está sustentada em alguns pilares, né? Vamos dizer assim. Um é o setor que a empresa está inserida, o outro é o tamanho dessa empresa, o tamanho do negócio, né? Então, a gente vai olhar aspectos financeiros do negócio, né? Faturamento, enfim. E controles de segurança, que é isso tudo que a gente está falando, né? Então, uma equação, digamos assim, do setor que a companhia está inserida, o tamanho da empresa e a maturidade de controles de segurança é o que vai dar para a gente o driver de precificação. Então, setores mais sensíveis são mais caros, digamos assim, né? Então, se a gente pegar estudos de mercado, né, que a gente tem aí falando de o custo de um vazamento de dados, por exemplo, aquelas que estão lá no top provavelmente vão ter um seguro mais caro do que uma empresa que está lá embaixo, digamos assim. Então, esse é o caminho dentro da nossa política na IG. Eu compartilho um pouco, né? A gente faz... Esses 3 pilares estão contidos dentro da nossa precificação, mas a gente faz também uma análise de risco residual, assim como vocês fazem para proteger os riscos de vocês, né? Então, eu vou olhar, sim, o setor que a empresa tá inserida, o tamanho dela, as ameaças que ela pode sofrer, né? E aí a gente tem que usar um pouco a imaginação. E se for um hacktivismo aqui, qual que é o percentual de risco? Alto, baixo, médio, né? A gente vai fazendo uma matrizinha, cada um tem a sua metodologia para fazer isso.
e versus os controles que se tem para proteger aquilo. E aí a gente chega no final na análise de risco residual e isso vai dar um preço. Eu acho que só é legal adicionar essa pergunta, né? Foi uma coisa que o Igor mencionou, né? Às vezes a gente recebe a pergunta aqui, olha, eu tenho tudo que uma empresa pode ter hoje em dia, porque eu fiz minha lição de casa, eu investi dinheiro, eu fiquei sem dormir, botei minha equipe para trabalhar e assim vai. Eu vou pagar mais barato sempre? Existem setores que eles precisam ser protegidos. Então, é aquela coisa de criar relacionamento, até que você tem ali com o seu banco para crédito, né? Quanto mais relacionamento, mais coberturas, mais capacidade, e não necessariamente mais só o preço, né? Então, ele entra, os controles eles vão entrar sempre no mix de precificação. Eu sempre vou poder defender melhor o seu risco lá dentro, inclusive, às vezes, a gente pode falar em valores, mas existem setores, existem empresas, existem riscos grandes que eles precisam ter uma gama de proteção. E eu preciso falar isso, seguro não substitui segurança. A gente complementa a segurança, a gente faz parte da gestão de risco. E nenhum tipo de ferramenta, governança, vai ser substituído pelo seguro. E se você fizer isso e ainda assim tiver o seu risco aceito e começar a dar muito sinistro para a seguradora, uma hora a gente vai perceber e vai parar de te ofertar capacidade. Então, protejam, sim, os seus riscos e contem com a gente para quando esse imprevisto acontecer. Apesar de tudo que vocês fizeram, eles foram mais rápidos do que a gente. Então a gente vai estar lá para responder. Eu complementaria só com a questão de mercado também, né? A gente... Se começa a ter uma onda de cyberataques e grandes sinistros, isso vai impactar todos os segurados, não tem jeito. Então, acaba impactando na precificação, na franquia, né? E eu tenho visto que... eu fiz a minha primeira apólice ali em 2019 e ela tinha um nível de franquia e um nível de prêmio bem mais baixo. Depois teve uma disparada e agora eu já estou vendo que já tem mais competitividade no mercado e os níveis de franquia vêm caindo, as coberturas vêm ficando mais amplas. Então, também tem esse ambiente de mercado que acaba influindo na precificação. Eu queria até fazer a ponte com um dos fatores aí, que é o tamanho da empresa, que conversa com a primeira colocação que você falou do home office, né? O que mudou com o home office, né? É que, independente do tamanho da empresa, antes da pandemia, você tinha uma barreira, né? Você trabalhava dentro da empresa. Então, o que a gente chama aí de superfície de ataque, ela estava ali mais definida. Não que você tivesse menos risco, mas estava ali mais controlado. Na hora que você colocou todo mundo em casa, a sua superfície de ataque virou o mundo, né? Então, se a pessoa em casa tinha um roteador que estava desprotegido e foi invadido, era algo que antes você não estava preocupado. Por quê? Porque o meu roteador da empresa ele está protegido, então não vou me preocupar com o ataque vindo desse lado. Agora já tem que me preocupar, né? Então, acho que é interessante, porque o tamanho da empresa não é só o tamanho da empresa, é o tamanho aí, da área de exposição em relação aos riscos de tecnologia, né? Importante que você trouxe, e eu vou voltar para você, quando você comentou que você faz um trabalho de uma equipe multidisciplinar para avaliar o seu risco, que é o motivo aqui do nosso evento, né, que é o Risk Assessment. O quanto que isso é importante até para você detectar aonde que estão as falhas, né? E como é que você, que é um fornecedor importante, como é que você enxerga hoje as empresas brasileiras de modo geral, se elas estão mais conscientes da questão do risco cibernético e da importância de fazer esse risk assessment, de ter uma cobertura adequada? Eu acho que quando a gente está falando de grandes empresas, querendo ou não, a maioria já tem uma área de segurança há muito tempo, tem bastante preocupação. Onde a gente hoje tem uma surpresa em relação à baixa maturidade de segurança, principalmente quando a gente fala de startups, né? Então, quando a gente fala, e hoje qualquer empresa aí que tem uma área de inovação, ela está
conversando com startup, está contratando startup, está trabalhando com startup, está investindo em startup. E, assim, para nossa surpresa, não é raro quando você vai conversar com startup para fazer a avaliação da postura de segurança e a resposta é: eu estou na nuvem. Não, é como se fosse a palavra mágica. Eu estou na nuvem, eu estou protegido. E, na verdade, ok, e aí? Então, eu acho que tem muito espaço para evolução. E, do nosso lado, como contratante de empresas de tecnologia, já está na nossa prática há alguns anos, fazer um assessment de segurança. E esse assessment de segurança a gente faz tanto com a nossa equipe quanto com o uso de ferramentas, que é o Risk Assessment, né? Então, vou contratar esse fornecedor. Ele me vai fornecer um software que vai tratar dados pessoais dos meus integrantes. Como é que ele está cuidando desses dados, né? Ele está criptografando esses dados? Ele faz backup? Ele tem uma guarda externa desse backup, ele tem uma área de segurança, tem política de segurança, tem seguro cyber. Não, tudo isso entra também na nossa avaliação, porque, dependendo do tipo de serviço ou tecnologia que ele vai me entregar, esse risk assessment aqui vai dizer: não vou te contratar agora. Você tem um caminho aí para melhorar antes que eu possa ter a tranquilidade de colocar os dados dos meus fornecedores ou dos meus integrantes dentro da sua plataforma. Por quê? Porque eu posso estar todo protegido, mas se o meu dado que está aí, você não tiver e sofrer um vazamento, eu sou impactado diretamente, né? Então, é muito nessa visão de... o Risk Assessment hoje, para hoje, qualquer contratação nossa de um software... a primeira coisa que faz é uma avaliação de risco, focando nos aspectos de comportamento, porque, às vezes, não adianta muito você falar: eu tenho a ferramenta tal. Legal, você foi lá e comprou a ferramenta, mas você está usando? Porque, às vezes, você fala que tem essa ferramenta e, quando eu pergunto se você faz treinamento de segurança para a sua equipe, você nunca fez. Você nunca fez um teste de intrusão. Não... Aí mora o perigo, né? Depois que eu levei a pancada lá, agora, que roteador é esse aí? Não é qualquer mais. Aliás, até o fornecedor eu descartei, né? Porque você tem que levar a primeira, não vai levar a segunda, né? Eu fiquei inoperante 1 mês quase ali, com medo, né? E aí você trouxe um negócio também importante, que está falando aí de coisas de inovação no mercado, né? Que são as startups. Eu sou uma investidora de startup. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer, né, olhar o valuation delas, eu pergunto: vem cá, e aí? Cadê? Como é que você... Eu vou botar meu dinheiro aí. Como é que você faz a sua avaliação de risco? O que você tem de proteção? Né? Todos eles usam tecnologia, né? A startup, a base é essa. E aí, eu não sei se depois o nosso querido Ronaldo vai falar ali pela frente, tem até a questão do risco do próprio profissional, né? Que é o General Cyber, né? Então, muita gente acha que está dentro da cobertura do General e não está, né? Então, acho que é muito positivo e relevante a gente olhar, e aí vocês que também são seguradores e corretor, né? Essas inovações no mercado, as empresas novas estão surgindo, as startups estão indo para dentro das empresas, né? Às vezes a empresa está toda lá redondinha, entra uma startup, como é que é isso também, né? Então, acho que tem muita coisa aí pela frente, e a gente está aqui com nossos 5 minutinhos. Eu queria, assim, que cada um de vocês, de tudo que a gente discutiu, ouvimos, desde o primeiro painel até agora, fizesse uma colocação aqui para a gente fechar o nosso painel ali para o pessoal que está nos ouvindo. Pode ser? Bom, assim, eu vejo uma evolução muito grande no mercado de seguro cibernético no Brasil. Acredito muito que tem muito potencial. Ontem eu vi uma notícia de que tem um MGA. MGA, para quem não sabe, é como se fosse uma empresa que faz a subscrição para as seguradoras, e ela escolhe uma seguradora para emitir as apólices, mas todo o processo de subscrição e colocação do risco é feito por essa empresa. Então, uma empresa que recebeu um aporte de 7 milhões de dólares e já vai começar a atuar no mercado. Então, o mercado vai crescer e as empresas
tem que começar a olhar para a questão do seguro como um adicional na segurança cibernética delas, né? O seguro ele vem para ajudar. Até sobre essa questão do DNO, eu já escutei essa pergunta também. Tem lá no DNO uma cobertura de riscos cibernéticos, mas assim, são objetivos completamente diferentes. A cobertura de DNO ela serve para cobrir o executivo, né? O seguro cibernético, além da liability da empresa, ele tem ali uma série de coberturas para a empresa, para auxílio na recuperação da imagem, lucros cessantes no caso de interrupção de rede, tem o serviço de primeira resposta. Eu até perguntei para a Ellen como se todos os sinistros, a assistência de primeira resposta é utilizada. Ela disse que sim, que as empresas ligam, utilizam. Uma ferramenta importante no momento do cyberataque que pode mitigar muito o prejuízo e o risco da empresa. Boa, excelente. Considerações finais, é só agradecer, né, a oportunidade novamente e pegando o gancho um pouquinho do que o Paladino colocou, né? Eu vejo que o caminho do mercado segurador, né, da seguradora de cyber mais especificamente, ele passa um pouco por tudo isso que a gente vem falando, né? É preciso que a gente tenha especialidades dentro de casa, que a gente consiga demonstrar isso para o nosso cliente final, para os principais envolvidos ali na tomada de decisão. E existe uma grande forma da gente alavancar esse nosso mercado com as parcerias, com os provedores de solução que já estão dentro lá da empresa muitas vezes e conhecem já o risco. Então, o relacionamento com os provedores, o relacionamento com a comunidade de segurança da informação é algo que beneficia muito o mercado segurador, porque a gente começa a trazer pessoas, inclusive, desse mercado para o mercado de seguros. Isso traz conhecimento para todo o ecossistema. E é isso, né? Acho que o caminho vai muito por aí, agregando tecnologia no nosso processo para a gente sair um pouquinho daquilo que o Ronaldo falou lá atrás, que é a gente olha a foto no começo, né, da apólice, mas isso se desenvolve ao longo do ano, né? Então, a tecnologia ela ajuda a gente a, de alguma maneira, monitorar esse risco, acompanhar ele durante a vigência e, cara, tem oportunidades gigantescas nesse sentido que a gente ainda explora muito pouco. Então, acho que a gente vai por aí. Lá. Não, eu acho que assim, para encerrar, eu acho que eu gostaria de agradecer o convite da Oriens, agradecer essa iniciativa de falar sobre isso, porque cada um que encosta em segurança cibernética se torna um embaixador desse assunto e você ganha uma responsabilidade à la Peter Parker, né? Você tem que carregar ela para sempre, assim, sempre falar sobre isso, ser um embaixador disso. Então, esse diálogo é muito bom. Mas acho que o meu recado é enxergar a seguradora como seu parceiro. A gente vê de todos, né? Uma das coisas que me encanta em trabalhar com seguros é o quanto de atividades diferentes eu tenho contato todos os dias, né? O tanto que eu consigo comparar, às vezes, você com o seu concorrente, eu estou analisando ali com todo o sigilo e eu não vou te falar como onde está, mas o mercado segurador tem um conhecimento incrível de riscos, né? A empresa que eu trabalho tem 150 anos de conhecimento em riscos e diversos riscos. E vocês podem usar a gente muito melhor. Os corretores têm muito, né? A Oriens também tem uma experiência gigantesca, formou uma estrutura muito importante, contratou profissionais que dialogam com o dia a dia de vocês e a gente pode contribuir com isso sempre. Usem a seguradora de vocês mais, né? Conversem com a gente, façam assessment, tirem dúvidas. A gente aprende com vocês, mas a gente também tem muita coisa para compartilhar, tá bom? Queria agradecer o convite e eu acho que um ponto que a gente talvez tenha falado um pouco aqui, mas que é talvez o maior risco hoje, né? Que é o nosso, né? A gente pode ter toda a linha de proteção, pode ter o seguro, que é um ponto importante na estratégia de cyber, mas o principal elo vulnerável são as pessoas. É você clicar num e-mail que chegou te pedindo para fazer uma ação urgente
e você não leu direito e você clicou e aquilo dali infectou sua empresa e aí, eventualmente, fez ter que acionar o seguro. De novo, acho que o objetivo nosso aqui do lado contratante é nunca ter que acionar esse seguro daí, né? A gente quer estar tranquilo que ele está ali para cobrir, mas o objetivo é não contratar. E, para isso, só depende da gente, né? É questão de tecnologia, de ferramenta mais avançada ou menos avançada. A maioria das empresas tem algo para proteger, mas depende muito do comportamento nosso como usuário de computador, tanto nas nossas casas quanto na empresa, de ter um comportamento seguro, que isso ajuda aí todo mundo. Obrigado. Orens, muito obrigada por ter aceitado a ideia e tornar esse evento aqui fantástico. E eu agradeço aqui aos 4 panelistas pela troca de ideia, experiência e brilhantismo nas suas respostas. Muito obrigada. Eu peço uma salva de palmas para eles.